Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua o diálogo agradabilíssimo do primeiro programa, do nosso programa anterior, com o tema E Agora Somos Médiuns, onde o professor de graduação e pós-graduação em Direito, procurador jurídico do município de Goiânia, coordenador nacional da área de mediunidade da Federação Espírita Brasileira, conferencista, autor dos livros Psicofonia na obra de André Luiz, ABC da Juventude e apresentador do programa Estudando o Livro dos Médiuns na FEB TV, todas as terças-feiras, às 20 horas. Jacobson, seja bem-vindo ao programa Visão Espírita. Muito obrigado, André. É uma alegria mais uma vez estarmos aqui com você. Jacobson, no nosso último programa, você fez um esclarecimento excelente da onde André Luiz apresenta a origem, qual é a glândula, o ponto de encontro no nosso corpo físico da faculdade mediúnica, né? Ajudando o nosso telespectador, convidando ele a estudar, até ler Os Mensageiros, ler outras obras espíritas, mas estudar o Livro dos Médiuns. Agora, Jacobson, nós temos o nosso telespectador para ele poder entender por que a mediunidade, em determinadas situações, elas surgem como se fossem sinais de doença. Parece que é algo de anormal, né? Como lidar com isso? Como identificar estes sinais e a sua condição de médium? Na verdade, a faculdade mediúnica, ela, como nós dissemos no programa passado, ela não está restrita às pessoas que podem produzir o fenômeno. Então, a faculdade mediúnica não é só do vidente, não é só do psicógrafo, não é só do médium de incorporação, não. É de todas as pessoas. Porque exatamente todos nós podemos entrar em contato com os espíritos, de forma mais clara, ou ostensiva, ou não. E uma questão muito importante que se deve ter em mente é que a mediunidade, ela não é uma faculdade que se restringe a um momento. Por exemplo, o momento do intercâmbio mediúnico numa reunião mediúnica de uma hora ou duas na semana. Ou a faculdade estaria restrita ao ofício religioso. Não é isso. É uma percepção, uma possibilidade psíquica. Ora, a psicossomática, a medicina psicossomática, já comprovou que a mente é capaz de afetar o equilíbrio orgânico ou o desequilíbrio orgânico. Se uma pessoa está em desequilíbrio orgânico e a mente se reequilibra, se ajusta, ela é capaz de estabelecer a cura. Mas também, se a mente está enferma, o corpo adoece também. Então, essa é uma realidade que a medicina vem avançando na compreensão. Hoje, existem segmentos médicos que já aconselham a prece, a oração, para auxiliar no processo de autocura, não é? Ao lado do medicamento. E isso não é meramente um efeito placebo, é porque realmente a mente é capaz de alterar a bioquímica orgânica, o funcionamento dos órgãos, para o bem ou para o mal. Ora, se a mente está tão integrada assim no corpo, e a ciência já comprova isso, por exemplo, a questão do perdão, quantas pessoas, né, adoecem por falta do perdão?
E muitos ramos médicos já têm orientado o indivíduo. Perdoe para que você se cure. É uma realidade científica hoje, que cresce cada vez mais. Agora, nesse contexto, você coloque uma outra mente exterior a você, que é capaz de te induzir a sentir, a ver. Então, existem, sim, doenças fantasmas, doenças que você busca o médico e que não encontra uma causa, que não é consequência de um transtorno mental, mas o indivíduo tem todos os sintomas. Poderia ser chamado até de transtorno mental sui generis, porque não estaria classificável dentro da estrutura da psiquiatria. Então, o indivíduo sente uma dor, uma náusea, um mal-estar, que não se cura, uma enxaqueca, em que buscadas todas as respostas médicas e os tratamentos não bastam para solucionar o problema da pessoa. Muitos desses casos, não quero dizer todos, mas em muitos desses casos decorre de uma influência de uma outra mente. Por que eu estou dizendo influência de outra mente e não influência de um espírito? Porque pode ser influência de uma pessoa encarnada, viva, se você falar de espírito, desencarnado, que já morreu. Porque nós captamos pensamentos dos dois. Então, uma pessoa que guarde ódio de outra pessoa, ela é capaz de induzir o indivíduo a adoecer? Sim, se eu penso mal de uma pessoa permanentemente. Mas vai depender se a pessoa que eu odeio, que eu tenho ciúme, que eu tenho inveja, está na mesma faixa psíquica que eu, o que a gente chama de sintonia. Então, ela pode psicossomatizar por indução de uma outra mente, de encarnado ou de desencarnado. Então, nós também temos espíritos que nos acompanham, que nos amam, que nos auxiliam na conquista da felicidade, mas também temos aqueles que nos odeiam, decorrente de conflitos que tivemos em vidas passadas. Esses espíritos, continuamente convivendo com a pessoa, induz o indivíduo a adoecer. Então, a faculdade mediúnica é uma faculdade neutra, ela não é boa nem má. Mas é possível eu ser induzido. Isso todas as pessoas, e não somente médiuns ostensivos. Agora, é muito comum, no início da revelação de que um indivíduo é um médium ostensivo, ele ter sintomas um pouco mais intensos, decorrente da hipersensibilidade que ele tem. Então, é muito importante que nós todos mantenhamos a mente em equilíbrio, com oração, no processo de perdão, de entendimento da vida do outro, de gratidão, de benevolência. Porque assim eu estabeleço sintonias positivas, que vão repercutir em forma de saúde para o meu corpo. Senão eu posso adoecer. Não é que o espírito me cause uma doença, mas ele me induz a pensar de forma doentia. E aí o meu corpo vai refletir a enfermidade. É nesse sentido que a gente vê muitas pessoas dizendo: ah, o médium ele sente dores indefinidas e tal. Sim, porque decorre da hipersensibilidade que ele tem. Mas isso não é exclusivo de pessoas ostensivas, tá? Na mediunidade. Isso é uma coisa muito mais comum do que se imagina. Jacobson, nosso amigo telespectador precisa agora de uma orientação. Quais são os sinais que ele pode identificar que lhe ajudam a discernir se essa faculdade mediúnica caminhará para algo ostensivo, que Sim. efetivamente pode mudar as rotinas que ele tinha até aquele momento? E já aproveitando essa ponderação, eu acrescento uma dúvida. Tem idade para isso? Tem uma idade em que surgem essa situação de ostensivo para essa faculdade mediúnica?
Vou começar pela segunda. Não tem idade. Nós encontramos crianças que já detêm uma possibilidade mediúnica ostensiva muito clara, que veem espíritos e que se lembram de vidas passadas, lembram de como morreram, desencarnaram, de familiares, lembram da vida que tiveram antes de encarnar. Então, não tem idade. Já vi também pessoas em idade avançada que passam a ter percepções mediúnicas claras. Agora, como é que a gente define o médium em termos de sinais e sintomas? O médium ostensivo é por exceção, é por exclusão. Excluídas as possibilidades de enfermidade que levem o indivíduo a uma ilusão ou alucinação, você deve cogitar da possibilidade da mediunidade. Porque existem transtornos mentais que levam o indivíduo a ver espíritos, ver animais, ver imagens psíquicas, podem ter delírios, podem ter alucinações. Existem também tumores, existem alterações glandulares que levam também a certas sensações indefinidas de mal-estar que se poderia atribuir a uma presença espiritual. Então, no momento em que você começa a ver espíritos, a ouvir espíritos, a ter vontade de escrever, por exemplo, tremores nas mãos, parece que você está tendo um impulso para escrever, não é? Só um braço começa a ter uma agitação específica, e você fala, nossa, parece que o meu braço está aqui pulando, porque será que eu sou médium, psicógrafo? Ou então a pessoa começa a ter imaginações muito férteis. A primeira coisa é excluir a possibilidade de uma enfermidade física ou psíquica. Que, como eu disse, existem transtornos mentais que levam a percepções que o comum das pessoas consideraria como mediúnico, porque é metafísico, não se vê. Esquizofrenia, por exemplo, determinadas alterações hormonais podem levar a estados, não é, de alteração da mente e da emoção que levaria o indivíduo a pensar que é o médium. Porque a gente coloca médium aquele que vê espíritos, aquele que psicografa, aquele que entra em transe. Então, muitas vezes, uma pessoa pode ter um simulacro de transe decorrente de uma alteração hormonal. Uma pessoa pode ter tremores nos braços decorrente de uma enfermidade neurológica, não é? Enfim, no momento em que você exclui isso, realmente a pessoa não tem nenhuma enfermidade. Mas ela vê espíritos. Só que ver espíritos, um espírito, por exemplo, é diferente de eu ter uma alucinação. A alucinação é uma consequência de um estado psíquico meu. Que aquela alucinação vai responder segundo as minhas expectativas. Um espírito não, ele é independente. Posso conversar com ele, ele vai me trazer informações novas, inesperadas, às vezes até conflitantes com as minhas opiniões. Então a gente define o médium ostensivo por exclusão, não sendo enfermidade, vamos considerar. Então a pessoa pode ter, sim, desejo de escrever, vidência, sonhos muito claros, entra no ambiente, tem uma sensação específica daquele ambiente, que pode ser um bem-estar, pode ser um mal-estar. A pessoa tem sonhos premonitórios, a pessoa tem intuições muito claras de coisas que vão acontecer, ou para fazer algo ou não fazer. A pessoa pode ter estados de letargia, sonambulismo, não é? Enfim, é uma série de sinais e sintomas que indicam que o indivíduo ele é dotado, sim, de uma possibilidade, que basicamente vai estar ligada a essas percepções visuais, os sensoriais. Mas pode também ter movimentos que
de objetos dentro de casa, não é? Um objeto cai sem que ninguém lhe toque, e não havia possibilidade dele cair, excluída a possibilidade ali de uma fraude, ou simplesmente de um acidente. São os fenômenos de efeito físico que muitas pessoas têm. Médios podem sentir cheiros que outras pessoas não sentem, sentir odores agradáveis ou desagradáveis, sentir que pessoas lhe toquem sem que ninguém esteja lhe tocando. Então, a mediunidade ostensiva, ela detém uma gama imensa de possibilidades, de sinais e de sintomas muito diferentes de pessoa para pessoa, de intensidade de pessoa para pessoa. Mas ela seria basicamente isso, incluindo também as dores, mal-estar. Então, vai conversar com a pessoa, sente um mal-estar, entra no ambiente, sente uma paz, uma tranquilidade, mas vai para outro lugar, já sente um mal-estar, às vezes sente uma euforia, outras vezes uma depressão sem causa aparente, né? São alguns desses sinais que podem identificar, sim, a faculdade mediúnica. Jacobson, uma orientação para mães, familiares, educadores, quando percebem que crianças dão sinais de que estão tendo uma percepção mais aguçada da realidade espiritual, estão dando um certo destaque nessa situação que deixa, sem dúvida nenhuma, pais, mães, né, um tanto aflitos, porque é algo que mexe profundamente com a realidade. Que sugestão você daria a esses pais, a essas mães, a esses educadores, e diria até a psicólogos que também são chamados, né, médicos que chegam a criança, aspas, na linguagem popular, essa criança não tem nada. O que está acontecendo? Olha, André, realmente educar criança médium não é muito simples. É preciso que os pais sejam preparados para a tarefa. A maioria não detém conhecimento da mediunidade. Então, a primeira coisa que ele deveria fazer não é se alarmar, nem se assustar. É começar a pesquisar mais sobre a faculdade mediúnica para poder conversar com a criança de forma natural. Porque a mediunidade para a criança, ela é algo natural. O espírito não lhe causa medo, normalmente não lhe causa pânico. Às vezes ele nem sabe discernir se é uma pessoa encarnada ou desencarnada, se é uma pessoa viva ou é um espírito, não é? Para usar uma expressão mais simples. Então, a primeira coisa são os pais entenderem o que está acontecendo com a criança, para não censurarem. Agora, é muito importante alguns princípios básicos de convivência em família. Por exemplo, os pais precisam aprender a prestar atenção naquilo que os filhos dizem, para poder identificar com segurança a questão da faculdade mediúnica. Muitas crianças vêm descrever sonhos e os pais não têm tempo. Acham aquilo imaginação infantil. Preste atenção um pouco mais no que seu filho está dizendo. Significando dizer, esteja mais presente, mesmo que seu tempo seja curto com a criança, mas que seja um tempo de qualidade. Então é muito importante observar a criança, dar atenção à criança, não simplesmente desvalorizar aquilo que a criança diz, para que você possa identificar se ela realmente é um médium ostensivo, se ela tem uma enfermidade já na infância, ou se é puramente uma imaginação. É só observando. E isso a gente consegue tendo atenção ao comportamento da criança, o que ela fala, o que ela descreve, desde pequena. Valorizar tudo que ela fala. Porque valorizando o que ela fala, ela vai ver em você alguém de referência e de confiança, em que ela poderá tirar as suas dúvidas, se abrir. Então, são valores educacionais que precisam ser modificados. Mas, além disso, do carinho, da afetividade com a criança, do amor, que são também elementos essenciais na convivência da criança, o lar tem que se ater à oração. O lar tem que buscar se manter em equilíbrio
emocional, sem violência, sem brigas, sem rusgas, sem maledicência, sem excessos de toda a ordem. Porque o ambiente equilibrado, harmonioso, afeta a harmonia e o equilíbrio da criança. É muito comum a gente encontrar criança médio, mas já desequilibrada, com medo, com pânico. Mas quando você vai conversar com essa criança, você vê que o problema, a origem, está na relação familiar, na ausência dos responsáveis. São filhos de ninguém, que os pais não têm tempo para elas. E surge a depressão infantil, aquele sentimento de perda que a criança tem, e que afeta a psique. E aí ela já começa a caminhar para um ambiente de desequilíbrio emocional decorrente de um lar desequilibrado. Então, para se educar a criança média, a primeira coisa é ter atenção a ela, ouvi-la. Segundo, manter o lar em equilíbrio. Ter a oração como algo contínuo, constante. Buscar na relação entre os membros da família um equilíbrio tal que a criança não se sinta chocada com o que ela vê ou com o que ela sente. Porque aí nós começamos a discernir o que realmente está acontecendo na mente da criança. E como eu disse, estudar um pouco de mediunidade. Não tomar isso como uma coisa absurda, é muito natural. Nem também supervalorizar, que às vezes, vendo que a criança é médium, muitos pais desavisadamente supervalorizam isso, e aí a criança é levada para as imaginações e aí já realmente sai do plano da realidade. São algumas dicas que a gente poderia dar. Jacobson, para que a gente tenha uma reflexão, a faculdade mediúnica altera o equilíbrio psicológico e emocional de uma pessoa? A faculdade mediúnica, não. Porque a faculdade mediúnica, ela tem que ser colocada como os olhos, por exemplo, o ouvido. A gente leva essa questão, se a faculdade mediúnica pode afetar o meu equilíbrio, eu poderia perguntar assim, os meus olhos podem afetar o meu equilíbrio? Se você fizer essa transposição, você vai ver que a resposta é não. Né? A minha capacidade visual não altera o meu equilíbrio. Então, a minha faculdade mediúnica não me causa obsessão, não me causa desequilíbrio. O que me desequilibra é o meu comportamento, é o meu jeito de ser, é o meu modo de pensar, de viver, de conviver e de reagir diante das situações. Agora, se eu sou portador de uma faculdade mediúnica de grande sensibilidade, a faculdade mediúnica, nesse caso, ela me ajuda a perceber o desequilíbrio. É o contrário. Eu poderia dizer assim, se o indivíduo tem uma faculdade mediúnica muito ostensiva, ele ficaria mais desequilibrado? Não. É o contrário. Quando o indivíduo tem muita sensibilidade mediúnica, ele consegue perceber com maior clareza que o desequilíbrio que está lhe chegando decorre do seu comportamento e ele é capaz de controlar isso. Então a faculdade mediúnica ela é sempre positiva, ela nunca é negativa, no sentido do seu uso, das suas repercussões. Mas, em síntese, é uma faculdade neutra, como é a minha capacidade de ver, de ouvir, o meu tato. Ela será bem utilizada ou mal utilizada decorrente do meu comportamento, e não da faculdade em si. Jacobson, o programa Visão Espírita ele caminha célere e os seus argumentos são esclarecedores e você está fazendo luz para nós sobre vários aspectos do dia a dia, uma vez que a sensibilidade, a nossa faculdade nos acompanha no trabalho, em casa, no convívio social, na escola, no ambiente religioso, independente da crença religiosa que a gente tenha, ela nos acompanha. E aí,
eu te faço aquela pergunta que é o tema dos nossos 2 programas Visão Espírita, te agradecendo pela gentileza de dispor do seu tempo, né, agradecendo pela forma elucidativa com que você, esclarecedora com que você nos apresentou, e a pergunta tema do programa. Jacobson, todos somos médiuns, e agora? Agora, André, é momento da autotransformação. É o momento da autoevangelização, da transformação moral. Ou seja, a minha faculdade mediúnica, ela se engrandece na medida em que eu desenvolvo os meus potenciais morais e espirituais. Eu sou médium, e agora? Espiritualize-se. Aproveite a oportunidade que você tem de ter uma percepção do plano espiritual mais dilatada e saia do terra a terra, saia do comum. Muitos poderiam esperar que eu dissesse assim, vá para uma mesa mediúnica desenvolver sua faculdade. Mas não é isso que os espíritos nos ensinam. O que eles nos ensinam é que eu, médium, preciso me aprimorar. O que eles chamam de transformação moral. Certa vez perguntaram para o espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, qual deve ser a maior preocupação do médium, falando dos médiuns ostensivos. E Emmanuel, o grande mentor de Chico Xavier, respondeu, a maior preocupação que o médium deve ter é com ele mesmo, com a sua autotransformação moral, com o seu comportamento, com aquilo que ele fala. Eu, médium, preciso desenvolver os meus potenciais. E isso eu farei pela oração, pela meditação, pelo estudo e pela minha transformação moral. É assim que a gente amplia as faculdades psíquicas. Jacobson, uma mensagem de encerramento ao nosso amigo telespectador. André, eu quero agradecer imensamente a oportunidade que tive de estar aqui, estudando esse tema, e que todos os lares possam receber a bênção de Jesus, a iluminação do conhecimento, para que possam pautar a existência, mesmo na Terra, mas não sendo uma pessoa do mundo, sendo uma pessoa espiritualizada. Alguém que está na Terra, mas com a mente elevada no céu. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Jacobson, por esses 2 programas sobre mediunidade, Todos Somos Médiuns e Agora. O Visão Espírita te agradece, a Sociedade Espírita te agradece, a Sociedade Espírita Allan Kardec te agradece, a nossa União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto te agradece. E agradecemos ao nosso amigo ouvinte e telespectador por ter ficado conosco até acompanhando e participando do nosso programa Visão Espírita. Pense nisso. Eu e você, todos nós somos médiuns. E agora? Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.